ficou com 0 naquele trabalho, infelizmente, porque não dá, né? Se era para o dia 9 de setembro, e eu fiquei, depois do dia 9 de setembro, sempre falando, falava ou não falava aqui para quem estava faltando trabalho? Falava. O tempo inteiro eu falei, eu mandei recado pelo WhatsApp, eu mandei recado pelo e-mail, porque teve gente que me mandou um trabalho e não tinha mandado aquele ainda, eu avisei, olha, esse trabalho ainda está em tempo, está faltando tal trabalho. Então, gente, também chega uma hora que deu, né? Deu, tá? Então, quem não entregou ficou com 0, infelizmente, tá? E esse também, se não entregar até hoje, aí ainda vou dar um tempinho para entregar em segundo, só um pouquinho, Vitória. Eu vou dar um tempinho para entregar em segundo prazo, mas depois daquele tempinho deu, tá? Sem conversa daí, porque não é possível isso, tá? Fala, Vitória. Eu tô mandando agora. Tu sabe de qual é o nome do teu e-mail? O e-mail? É cienciasprofessoravera@gmail.com. Tá bom, obrigada. Gente, vocês não têm que mandar agora na hora da aula. Faz isso depois. Prof, Vocês têm cada uma. Oi. Pode mandar pelo Classroom também. Tá? Fala. meu trabalho ele já estava pronto desde a semana passada. Aí quando eu terminei ele, eu enviei semana passada pelo e-mail. Você recebeu? Quem é que tá falando? Acho que Ana não. Paula. Deixa eu ver se eu botei nota, eu recebi. Se eu não botei nota, não recebi. Prof, seu microfone bugou. Hã? Ah, desbugou. É que normalmente quando você tá falando no microfone, fica com o som no fundo, alguma coisa, sei lá, pode ser até passarinho. Mas tem alguma coisa no fundo. Daí, agora teu microfone ficou quietão. Daí eu pensei que tinha bugado, mas não, agora você tá silencioso. Então, tá? Então, combinado assim, ó. Quem tiver que fazer correções, faça correções. Para aqueles que eu já falei, se quiserem, façam as correções e mandem, né? E hoje é o prazo, né? Aí, até vou receber em segundo prazo, até o final da semana, mas passou disso, eu não vou receber mais, tá? Então, quem entregar amanhã, até hoje, à noite, está entregando no primeiro prazo, tá? Quem entregar depois de hoje já sabe que tem redução da nota. Vocês sabem disso. Que em segundo prazo já tem redução da nota, tá? Então, se organizem, pessoal, sabe? Não tem tanta coisa assim para fazer e depois eu dou um prazo grande. Essa tarefa foi dada lá na semana retrasada, eu acho, passada, sei lá, né? Então, nunca dou, as minhas atividades nunca são com pouco prazo, tá? Bom, vamos continuar aqui, né? Mas tem pouquinha gente hoje, hein? Deixa eu só conferir aqui. Tá a Ana Paula, o Antônio, Oi, eu tô aqui. a Gabriela tá aí? A Gabriela Lianes? Oi. O e-mail da tia. A Gabi tá, Gilberto tá, Giovanni não está, né? Não, João Teodoro também não, a Luísa está, né? eu não tô vendo ela. Ah, não tá não, a Luísa não tá. A Maria Clara tá. Maria Eduarda. Eu tô aqui, prof. Maria Eduarda está, a Marina está, a Natália tá aí, tá, né? Oi. O Pedro tá aí, o Samuel tá aí, a Sofia e a Vitória. Deu, certinho. Muito bem, então vamos lá, vamos trabalhar um pouco, né? A gente tinha coisa para corrigir? Não, né? Oi? A Oi? Maria Eduarda não tá. Não? Então quem é Não, que é a Maria falou? Clara. É a Maria Clara.
Ah, Eu tô aqui. então falou atrasada, daí eu achei que era a Maria Eduarda. Nossa, tô com uma fome, gente, não tomei café hoje. Vamos lá. Pessoal, seguinte. Nós não temos nada para corrigir, né? Nós acabamos tudo, corrigimos tudo que tinha que corrigir, né? Já corrigimos todos os exercícios aqueles sobre drogas? Já terminamos de corrigir, já, né? Sim. Tá. Então, agora são os sentidos e o movimento, tá? Nós vamos começar a trabalhar os sentidos e o movimento. Que sentido vocês estão usando? Qual página, prof? É página 190, tá? Que sentido vocês estão usando para estar nessa aula agora? Visão, Visão, audição, audição, Audição. visão, audição. Tato. Próprio tato. Tato, porque estão o quê? Estão digitando, estão mexendo no, né? Estão usando o tato também. O que mais vocês estão usando para assistir essa aula? A gente já falou visão. Visão, audição e tato, né? Não estão usando gustação, né? Tá, agora há pouco eu Não estão usando olfato, estão? Todo mundo usa, né, prof? Não, eu estou falando para assistir essa aula. Não. Agora, que outros sentidos têm interferência nessa aula? A audição tem? Sim. Olfato tem? Não. Não? Ninguém Não. está sentindo cheirinho de comida e está dando uma fominha assim. Eu confundi desde que eu acordei. Então isso, quem está em casa e que a mãe está fazendo almoço e que está sentindo aquele cheirinho e já está batendo uma fome, isso já está interferindo na forma como vocês prestam atenção na aula, né? A audição é uma coisa que interfere bastante também. Vocês usam, né, para poder se comunicar comigo, vocês têm que me ouvir, né? Não necessariamente precisariam me ver, né? Bastaria me ouvir, né? Mas a informação fica mais completa quando vocês me veem e me ouvem, certo? E aí a gente precisa do tato, que a gente precisa digitar. Eu digitei agora ali, ó, página 190, né? A Vitória me mandou um e-mail, né? Vocês arrumam a câmera do celular, fazem isso, fazem aquilo, estão usando o tato, né? E aí a gente sofre interferências externas nessa aula, e essas interferências, elas vêm, né, através dos nossos sentidos. Então, vamos supor, se a mãe estiver fazendo uma comida muito boa, que eu gosto, eu já estou mais pensando na comida do que na aula. Não é assim? Né? Ou, vamos imaginar assim, o vizinho do lado começa a brigar com o filho. Tu já... E fica meio assim, né? Ou o cachorro late, ou a gata sem vergonha que está dormindo aqui atrás de mim, começa a miar. Tudo isso tem interferência. E chega até nós, né? Pelos nossos órgãos dos sentidos, certo? Ou, por exemplo, eu estou assistindo aula, mas estou com dor no meu pé, que eu dei um pisão de mau jeito, né? Isso interfere, não interfere? E como que está chegando até nós isso? Está chegando através do nosso sistema nervoso que a gente estudou lá, né? E porque as nossas terminações nervosas, né, que estão ali na pele, as terminações táteis, conseguem transmitir isso para a gente, certo? Mas, olha aqui, ó, a prof de vocês dá aula e fala o tempo inteiro e mexe com a mão e se mexe na cadeira e um monte de coisa. Isso já tem a ver com os sentidos?
Eu estar aqui falando e mexendo, gesticulando, tem a ver com os sentidos? Sim, acho que sim. Vocês acham que tem? Ou com movimento? Prof, mas tu mesma disse que tu tava falando. Não, Maria Clara, presta atenção. Eu disse assim, eu quando falo, eu mexo muito com as mãos, eu falo muito assim, né? E me mexo aqui na cadeira e tal. Isso tem a ver com os sentidos? É com o nosso sistema nervoso. Tem a ver com o nosso sistema nervoso, tem a ver com o movimento e pode ter a ver com os sentidos também, né? Muitas vezes eu me mexo na cadeira, né? Por quê? Porque eu estou há muito tempo sentada e começa a dar um incômodo na minha bunda, não é? É verdade? Ou na coluna. A coluna começa a doer porque eu estou numa posição que não é legal, eu não estou com meus pezinhos bem no chão aqui, não estou numa postura boa, né? Então, começa a doer. Na bunda, porque a gente tem terminações nervosas aqui, se a gente fica muito tempo, começa a adormecer, né? Então, tem também a ver com sentidos, às vezes. Não é sempre, mas às vezes tem a ver com sentidos. Então, é isso que a gente vai trabalhar agora, né? A Vicky. Os sentidos e os movimentos, tá? Tanto os sentidos quanto os movimentos têm tudo a ver com o nosso sistema nervoso, que a gente trabalhou antes, certo? Tá? Então, eu me movimento porque eu tenho um sistema nervoso. Se o meu sistema nervoso parar, os meus movimentos também param, vão parar também, né? E eu sinto as coisas porque eu tenho um sistema nervoso, né? Uma rede de neurônios, né? Que fazem aquelas sinapses, lembram? Aqueles encontrozinhos que eles fazem, né? Sem se tocar, e que passam informações para o meu corpo. Então, eu sinto, eu me movimento, eu tenho todas as sensações que a gente já viu nas outras aulas, certo? Então, Vitória, tu pode começar a ler aqui na página 190. Por que estudar esta unidade? Por que é importante estudar essa unidade? Então, vamos lá. Posso. Por que estudar essa unidade? Os seres humanos interagem entre si e com o ambiente recebendo diferentes estímulos, que são captados pelo órgão dos sentidos. A percepção dos estímulos e a interpretação das informações pelo cérebro nos permitem realizar movimentos. Para isso, usamos nossos ossos e músculos de maneira integrada. Nesta unidade, vamos estudar os órgãos dos sentidos e os sistemas esquelético e muscular para compreender algumas maneiras como nosso corpo percebe o ambiente e interage com ele. Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, ó. Imagine o seguinte, imagina a cena, tá? A prof tá engessada daqui até embaixo, tá? Só a cabecinha aqui de fora, ó, tá? Alguém ligou o computador para mim, certo? E eu agora vou falar, né? E quando eu quiser, por exemplo, gravar ou qualquer coisa assim, eu vou usar comando de voz. Só, porque eu não posso mexer assim, tá? Eu tô paralisada aqui, certo? Eu uso o movimento para fazer isso? Sim. Qual o movimento? Da boca, Da boca, das tuas... Eu uso o quê? A boca, eu vou ter que dar comando de voz. E para isso eu tenho que movimentar a boca, certo? Né? Então, quando eu movimento a boca, para movimentar a boca, eu tenho que movimentar que estruturas do meu corpo? Aqui? Tem que... Eu movimento ossos e
Músculos. Ossos e músculos, isso mesmo, tá? Então, vejam, tá tudo bem interligado, tá? Então, nós vamos aqui, ó, para a página 192, tá? E a gente vai falar um pouquinho de tato, gustação e olfato, certo? Com essas coisas aqui, não dá muito. Quando chegar o sentido da audição, aí a gente vai poder fazer alguns experimentozinhos, tá? Mas e o sentido da visão, a gente até já fez alguns experimentos lá com memória visual, lembram, né? Tá bom, pode beber água. Mas com tato é um pouco diferente, a gustação e o olfato eu também não tenho muito como trabalhar isso de forma experimental. Se fosse lá na sala, teria, né? Tá? Então, gente, vamos ver. Ó, os sentidos. O ser humano pode possuir 5 sentidos, tá? Hoje em dia existe muito trabalho científico que aponta mais sentidos, além do tato, da gustação, do olfato, da visão e da audição. Fala, Vitória. A gente pode bater palma quando falar algum dos sentidos? Eu não vou ler tudo, eu só vou ler algumas partezinhas, tá? Mas pode, tá? Então, aqui, ó. Esses sentidos aqui, eles são estudados especificamente porque eles estão sempre relacionados a algum órgão, certo? Quando eu falo visão, vocês lembram de que órgão? Olhos. Olhos. Quando eu falo olfato, vocês lembram de que órgão? Nariz. Nariz. Quando eu falo tato, vocês lembram de que órgão? Não. Da mão. Todo mundo diz da mão, né? Mas é da pele inteira, certo? Se eu boto meu braço aqui, ó, não é a minha mão que está sentindo essa superfície, né? É a minha pele. Na verdade, o órgão do tato é a pele, certo? É na pele, né? Que vocês estão vendo ali embaixo, ó, um esquema da pele humana. Olha como é que é a nossa pele. Vocês imaginaram algum dia que tinha tudo isso aqui dentro da pele? Né? Isso aqui é um esqueminha da nossa pele, da parte mais superficial, né, da pele, certo? Então, gente, quando a gente fala de tato, a gente está falando de pele. E quando a gente fala de gustação, tá falando do quê? Principalmente? Língua. Da língua. Da língua, né? Principalmente da língua. Agora, tem outras estruturas além da língua que ajudam na gustação? Tem, né? Tem saliva, que é um líquido produzido pelas glândulas salivares, né? Toda a mucosa da boca. Se a gente pensar, se vocês perceberem, colocarem a língua bem lá atrás, perto daquela que a gente chama de campainha, que é a úvula, vocês vão ver que tem um buraco que se conecta com o quê? Com o nariz. Nariz. Uma vez que eu tava comendo arroz, daí eu espirrei e o arroz saiu pelo nariz. Saiu pelo nariz, exatamente. Por quê? Porque tem essa conexão, certo? Então, assim, ó, se vocês comerem qualquer comida com o nariz bem tapado, vocês vão sentir menos o gosto daquela comida. Por quê? Porque a gente diz que a língua, a boca e a língua, principalmente, é o órgão, né, relacionado à gustação, mas o nariz também é, certo? Então, se eu não consigo sentir o cheiro, o gosto diminui. Não é que eu perca o sabor, eu sinto o sabor das coisas, mas eu não vou sentir, né, tão bem quanto se eu tiver com o meu nariz funcionando direitinho, certo? Por isso que quando a gente está com gripe, né, quando a gente está muito resfriado, que fica com o nariz entupido, que fica com a língua também com as papilas gustativas, às vezes, cheia de secreção, né? A gente não sente o gosto das coisas, e daí a gente perde o apetite, né? Porque o que faz a gente ter a sensação de apetite, vontade de comer, é o cheirinho, né?
É o primeiro cheiro, depois o gosto. E tem, além de tudo, a visão. Quem é que nunca viu um doce numa vitrine bem lindo e deu vontade de comer, né? Aniversário, Sempre. antes de cantar parabéns, a gente fica olhando aqueles brigadeiros lá. Verdade. Pois é. Aí a visão, né? E a gente tem uma memória visual. A gente sabe que aquela coisinha ali é boa, né? É a nossa memória visual. Aí aquela memória visual já alerta todo o nosso sistema digestivo, já aguça uma região do cérebro, né? Que estimula isso a ter vontade de comer, a ter o apetite, né? Por isso é tão importante um prato bonitinho, né? Um prato bem Ô, feito, prof, bonito. Oi. agora a gente tá falando do negócio do cheiro, né? De sentir o gosto. Aí agora minha mãe tá fazendo nosso almoço, que hoje é panqueca. Eu tô aqui sentindo o cheiro da panqueca, morta de fome, querendo comer. Pois é. Aí já começa assim, ó. Dá água na boca, dá aquela coisinha aqui no estômago. Aí já fica imaginando, porque a gente sabe, né? O gosto da panqueca que a mãe da gente faz, o gosto da lasanha que a mãe da gente faz, o gosto das coisas que a mãe da gente faz, né? E aí a gente já sente já dá aquela fominha. Aqui, vocês, quando a gente está lá na escola, vocês acho que menos, porque vocês iam à tarde para a escola, né? Mas eu vejo muito pessoal que agora, né? Vocês não tiveram tempo para experimentar isso, porque logo veio a pandemia, né? Mas assim, ó, é muito comum o pessoal, perto do meio-dia, começa a vir um cheirinho assim de bife, sabe? Bife sendo frito, cheiro de comida. As últimas aulas sempre é difícil de dar, porque as pessoas ficam um pouco mais dispersas, né? Porque vem aqueles cheiros de comida dali de em volta da escola, das pessoas fazendo suas comidas, né? E todo mundo reconhece um cheiro de um bife, né? Todo mundo reconhece, brasileiro, né? Reconhece o cheiro de um bife, um cheiro de um feijãozinho, né? Sendo cozido, um cheiro de um frango sendo assado ou ensopado. Ô, prof. Nós conhecemos essas coisas e isso nos remete a quê? Ai, tô com fome, né? E muitas vezes já tá mesmo, né? Quem queria falar, Natália? Se tu continuar falando de comida, eu vou ficar com mais fome ainda. Ô, prof. Começou o cheiro da feijoada do vizinho. Quem está sentindo o cheiro de feijoada? Meu vizinho toda tarde faz feijoada. Sério? Chegando o cheiro agora. Nossa, que Eu delícia! não sei se é só comigo, mas, tipo, eu acabei de jantar. Aí, eu comi muito. Aí parece que eu vou explodir. Aí eu abro a geladeira assim, tem uma torta de bolo. Tem uma torta de alguma coisa que eu amo muito. Parece que toda a comida que eu comi, pum, sumiu. Desapareceu. Pode olhar para aquilo. Então, são os nossos sentidos, né? Então, esses sentidos, o tato, a gustação, o olfato, a visão e a audição, eles estão sempre relacionados a um órgão específico, certo? Então, gente, a gente vai ver aqui o tato, como é que ele funciona, tá? Então, quando eu falei de tato, todo mundo lembrou das mãos, porque é a mão que eu uso mais, né? Eu pego a minha caneca, eu pego a minha caneta, eu passo a mão aqui no livro, né? Eu passo a mão na minha blusa. E a gente, à medida que a gente vai passando a mão, a gente vai descobrindo diferentes texturas, certo? Vamos supor, eu boto a mão aqui, a minha janela é de alumínio, eu boto a mão aqui, imediatamente eu sinto uma sensação de frio, certo? Porque o alumínio tá frio, né? Aí o que que acontece? A minha pele aqui, a pele que reveste a minha mão, ela vai perder calor pro alumínio. É sempre assim, tá? Em física, né? Sempre o corpo mais quente, certo? Vai ceder calor pro corpo mais frio, tá? Então, o que que acontece? Quando eu boto a mão aqui no alumínio, né? Eu tenho a sensação de calor. A minha pele que sentiu isso. E ela sentiu, por que que ela sentiu? Olha, aqui vocês estão vendo ali, ó, na pele. Olhem lá o desenho da pele. Tá? Ó, vocês têm ali terminações nervosas, dendritos. O que que são dendritos?
Dendritos é o final do nosso nervinho. Não lembro mais. Prof. Olho. Não, dendrito está lá na cabeça do neurônio, Isso, né? Os outros galhinhos são as terminações do axônio. Aqui, ó, dendritos livres captam estímulo da dor. Vejam bem, ó, que esses dendritos livres que captam o estímulo da dor, eles estão bem na superfície da pele. Estão vendo ali? Tá bem aqui na superfície da pele, ó. As terminações nervosas que sentem dor. Isso é importante? Hein? Sim. É muito importante, né, gente? Por exemplo, na mão aqui, ó. Na palma da minha mão, aqui na pele da minha mão, né? Tem bastante desses dendritos livres, tá? Para sentir dor. E por que que isso é importante? Imagina, quando eu toco numa superfície muito quente, eu já tiro a mão rapidamente, né? E eu só tiro a mão rapidamente porque essas terminações nervosas aqui, ó, elas estão bem na superfície. Se elas estivessem mais abaixo, tá? Eu demoraria mais para tirar e queimaria mais a minha mão, certo? Tá? Então, por isso elas são muito superficiais. Para assim que eu tocar um negócio que dói, eu já tirar, certo? Alguma coisa que eu sinta dor, eu tiro a mão rapidamente, tá? Mas não é só isso que eu tenho na minha pele, não. Eu tenho também aqui, ó, receptores que detectam leves pressões, vibrações, temperatura, localizam-se próxima à superfície. Então, quando eu disse que eu botei a mão aqui na minha janela de alumínio e senti ela geladinha, tá? Quem sentiu isso foram essas terminações nervosas que estão aqui na minha pele. Só que elas estão um pouquinho mais abaixo do que as terminações que sentem dor, certo? Também quando eu pressiono, por exemplo, ó, eu vou me dar um beliscão aqui, ó, tá? Ó, eu tenho que apertar para sentir a pressão, senão eu não sinto. Se eu não apertar, eu não sinto a pressão, né? Aí, quando eu aperto, eu sinto a pressão e vocês podem notar que no meio do beliscão, eu sinto pressão. E para o final aqui, eu sinto a dorzinha, porque daí pega ali naquela terminação nervosa de dor. Certo? Tem gente que é malvado, né? Que pega e torce assim ainda, né? Aí. Horrível. E a orelha, quando vai puxar pra lavar a louça? Tô brincando. Ai, não, por favor. A orelha é cartilagem, né? Na verdade, a orelha dói, mas é a pelezinha que reveste a orelha que tá doendo, né? Porque ela em si, ela é pura. Tá. O que mais aqui? Ó, lá embaixo, dendritos livres, localizado na base dos pelos. Tá vendo ali? Eu tenho um pelo aqui, ó, tá? Daí tem essa cápsula vermelhinha aqui que tá cobrindo o pelo, tá? E pertinho dela tem uns dendritos livres, umas terminações nervosas livres, tá? Que estão aqui na base do pelo. E eles captam o movimento dessa estrutura, tá? Então, gente, por exemplo, quando a gente tá dentro de casa, assim, e sai na rua e tá frio, a gente se arrepia, não se arrepia? Se a gente não tiver de blusa, de casaco, né? O cabelo, o pelo da gente levanta todo, tá? Ele levanta por causa disso aqui, ó, tá? Porque essa terminação nervosa aqui transmite essa sensação e aí tem um músculozinho que faz isso aqui, ó, daí o pelo levanta, tá? Prof, Oi? de vez em quando, por exemplo, alguma coisa sentimental, tipo, eu tô vendo um filme, daí toca uma música que me lembra, sei lá, quando eu tinha 2 anos de idade, daí me arrepio. Por que que eu me arrepio? Por isso também, né? É que são mensagens que são enviadas para o teu cérebro e que estimula as terminações nervosas ali, tá? Aquela mensagem te dá uma emoção, né? E as emoções também causam essas coisas, né? Emoção causa dor de barriga, vontade de vomitar, diarreia,
eriçamento de pelo, choro, né? As emoções, dependendo da emoção, causam uma série de Não, é às vezes impressionante. eventos na gente. Toca uma música qualquer, quando eu vejo, tá saindo lágrima do meu olho, eu tô toda vermelha, assim, fico, gente, o que é isso? O que aconteceu? É porque estimula tuas glândulas lacrimais, né? A emoção estimulou as tuas glândulas lacrimais, tá? Bom, então, isso aqui, certo? Agora aqui, a gustação. Até que horas vai? Até 10, até 12h10, né? Meio-dia e 10. Tá, então vamos lá. A gustação, a língua. Gente, a língua é uma coisa muito séria, né? A língua tem o que a gente chama de papilas gustativas, tá? E essas papilas gustativas é que vão perceber o sabor das coisas, certo? Então, as papilas gustativas, elas têm que estar sempre limpinhas. E existe uma coisa assim, ó, que as pessoas escovam os dentes, né? Passam fio dental dos dentes. Mas muita gente não higieniza a língua, tá? E se a gente olhar, a língua da gente é um órgão cheio de reentrâncias, né? Buraquinhos, fissuras, dobrinhas minúsculas, mas é cheio disso, né? E quando a gente está mastigando e a saliva está envolvendo o alimento e tudo mais, fica resíduos na língua da gente, né? Então, a língua da gente também precisa ser higienizada. Hoje em dia, tem várias coisas que se pode usar para higienizar a língua, pelo menos uma vez por dia, de preferência, na hora de dormir, a língua tem que ser higienizada, né? Aí pode ser com a escova mesmo, né? Eu não gosto muito de fazer com a escova, né? Ou pode ser com aquela parte de trás da escova, que é ásperazinha e que limpa, também dá. E tem aqueles mesmo raspadores de língua que a gente compra nas farmácias, né? Que é muito bom, né? Eu tenho um raspador de língua desse, mas eu nunca entendi porque quando a gente passa o raspador e tal, toda vez, mesmo se a minha língua já tá limpa, eu passo e tem bastante saliva. A língua ela absorve saliva? A língua está sempre umedecida pela saliva, sempre. Absorve, porque teve uma vez que eu deixei assim, eu fiquei respirando de boca aberta até minha língua secar pra fazer um experimento. Aham. Eu peguei e eu passei esse negocinho, ela ficou toda áspera, mas saiu uma água ainda, ela absorve? Sim. Uhum. Ela é úmida, ela em si já é úmida, mesmo que ela seque superficialmente, mas dentro dela tem bastante umidade, tá? Prof, Oi? um dia, tipo, eu não entendi direito o que aconteceu, mas meu cachorro sempre fugia de casa. Um dia, ele voltou a ser um pedaço da língua. Eu não sei se ele tinha mordido alguma coisa, mas ele tinha voltado a ser uma pontinha da língua. Sério? Sério? Aí, quando, tipo, alguns anos depois, agora a língua dele ainda continua sendo um buraquinho, mas ainda tá crescendo. Ô, Natália, essa coisa de pessoas que não sentem muito doce, pode ser sim. Isso é uma das causas, pode ser essa. Tem menos papilas gustativas para sentir doce, né? E muitas vezes, até pelo formato da língua também, da pessoa, ela pode sentir mais ou menos determinados gostos, tá? Então, pode ser, tá? Então, aqui, ó, só lendo aqui para vocês rapidinho. Ô, Fran, A língua... Oi? sobre aquele negócio do gosto da língua, quando a gente vê, sei lá, às vezes eu me deparei com uma imagem de uma língua dividida em parte que é salgado, doce, tal coisa. Isso é verdade? Não, assim, não é que não é verdade também. É que, assim, quando se tem um mapa da língua, na verdade, ali são regiões onde se sente mais determinados gostos, certo? Mas não quer dizer que tu não sinta gosto, por exemplo, doce, o sabor doce em outras partes da língua, ou azedo, ou amargo, né? É que naquelas regiões, para a maioria das pessoas, em determinadas regiões,
ela sente mais esse ou aquele gosto, tá? Mas não é definitivo, assim, não, só sente doce aqui. Não, é mentira. Não. Né? Dizer que só sente doce aqui na ponta da língua é história, né? Tu sente em outras partes da língua também, mas é que ali tá mais pronunciado, né? O gosto, aquele tipo de gosto, tá? Então, aqui, ó, a língua é o principal órgão do sentido da gustação. Nela existem estruturas microscópicas chamadas papilas gustatórias ou papilas gustativas. Então, quando a gente abre a boca e vê aquelas bolinhas na língua, né? Aquilo ali é um amontoado de papilas, tá? Que também, ó, presta bem atenção nisso que tá aqui, que é bem importante para aquela pergunta que a Sofia fez, tá? Ó, que também existem nas bochechas e no céu da boca. Também tem papilas gustatórias na bochecha da gente e no céu da boca, certo? Então, isso é a maior prova de que a gente sente gosto, né, na boca inteira, certo? Às vezes mais numa determinada região, às vezes menos, mas a gente sente na boca inteira, tá? Nas papilas, há receptores capazes de captar estímulos. Eles são transformados em impulso nervoso e transmitido ao cérebro, onde são interpretados como gosto, certo? Aí, desde que a gente nasce, a primeira coisa que a gente põe na boca é o leite materno, certo? E aí depois a gente vai colocando outras coisas, né? E vai comendo e vai sentindo diversos sabores. E esses sabores, né? Esses gostos vão sendo guardados numa região do cérebro e formam a nossa memória gustativa, certo? Então, se eu fechar os olhos de vocês e der pequenas porções de alimento, vocês vão saber o que é, mesmo não vendo, mesmo não usando o sentido da visão, né? Prof, a gente fez isso no segundo ano, eu me lembro. A Marta, a gente fechou o olho, ela botou limão, batata palha, doce de leite. É, isso mesmo, né? E aí também tem muito a ver, como a memória gustativa tem muito a ver com aquilo que tu come normalmente. Porque, por exemplo, se eu chegasse, eu gosto de fazer com coisas que eu sei que todos vocês comem, e depois com coisas que eu sei que a maioria de vocês não comem. E aí vocês não conseguem identificar, né? Então, ano passado, no oitavo ano, foi ano retrasado no oitavo ano, eu tinha um aluno que gostava muito de cozinhar, muito, ele cozinhava muito em casa com a mãe dele, tá? Aí, eu fiz um teste desse de cheiro, eu fiz com um olfato, tá? Só de temperos, certo? E eles fizeram comigo também. Eles me vendaram e pegaram a bateria de tempero que eu trouxe, a temperada que eu comprei, trouxe tudo em potinhos, né? E claro, eu identifiquei todos, porque eu uso muito tempero, uso diariamente, então para mim foi moleza, né? Aí, para os outros alunos, era assim, pouquíssimos, cada um acertava 2, 3 temperos, e ele, claro que ele não acertou como eu, porque eu tenho uma vivência muito maior com ele que ele, né, de cozinhar, de sentir o cheiro das coisas e o sabor e tal. Mas ele conseguiu identificar muito. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que essa coisa dos sentidos também tem a ver com as experiências que a gente vive, né? Se a gente costuma experimentar muitos sabores, quanto mais sabores a gente experimenta, né, mais a memória gustativa da gente vai ser aguçada e vai ter mais coisa arquivada lá nela, né? As informações vão ser maiores. E daí isso vale para todos os sentidos, tá? Gente, acabou nossa aula hoje, tá? Um beijo, até amanhã, certo? Fiquem bem. E vão almoçar agora que tá todo mundo com fome. Não, na aula Tchau. eu tava comendo, né? Eu comi um pão agora